o Corinthians contra times do G10. O Corinthians ainda não venceu adversários do G10 do Brasileirão. Dos 15 pontos conquistados, apenas 2 foram contra equipes da parte mais alta da tabela. Esse é o momento vivido pelo Corinthians na Série A, né? De 19 pontos conquistados. E aí estão os duelos, né? Perdeu para o Flamengo, perdeu para o Red Bull Bragantino, perdeu para o Palmeiras, perdeu para o Mirassol, perdeu para o Fluminense, empatou com o Bahia e empatou com o Atlético Mineiro. Os 2 empates fora de casa, né? É essa campanha do Corinthians que, desde que voltou, teve a derrota para o Red Bull Bragantino em casa, a vitória contra o Ceará fora e a derrota para o São Paulo no último sábado. Segundo o Globoesporte.com, o time provável do Corinthians: Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Kaká e Matheus Bidu, José Martínez, Breno Bidon, André Carrillo e Rodrigo Garro, Romero e Memphis Depay. É o time do Corinthians. E aí? É um adversário que assusta, não assusta? É com vocês. É um adversário. Pode ir, Pedro, pode ir. É um adversário que tá num momento muito ruim, né? Como a gente falou, é um adversário que tem ali um retrospecto bem ruim contra as equipes do G10, né? Um número muito grande de gols sofridos e poucos gols marcados, né? Então, se a gente pega esse recorte aí, são 3 gols marcados, né, contra as equipes do G10, e aí isso acaba ali deixando a expectativa para o torcedor do Cruzeiro maior. A gente sabe da qualidade, né, de peças como o Memphis Depay, o próprio Garro, tem o André Carrillo também, que é um jogador qualificado, o Bidon é um jogador que ajuda nessa criatividade do Corinthians, mas é uma equipe que é muito frágil defensivamente, tem muitos problemas. Acho que o Cruzeiro pode explorar os principais problemas do Corinthians. Eu falei sobre isso no começo da nossa transmissão aqui, né? Que os principais problemas do Corinthians vão ao encontro das principais características positivas do Cruzeiro. O Cruzeiro é um time muito rápido em transição e o Corinthians é um time lento nesse tipo de situação. O Cruzeiro deixa muito espaço nesse jogo por dentro, né? Nesse jogo ali que a gente fala do entre linhas, é um espaço muito bem ocupado por Matheus Pereira, por Christian, o próprio Wanderson em alguns momentos faz esse jogo por dentro também. O Caio tem se desenvolvido muito mais nesse jogo fora da área, e a dificuldade da equipe do Corinthians de construir as jogadas desde a sua defesa, né? É uma equipe que tem muitas dificuldades para achar essas soluções. Na maioria das vezes, ela depende muito do próprio André Carrillo sair de um setor mais avançado para poder receber essa bola próxima aos zagueiros. E aí entra naquela máxima do futebol ser o cobertor curto. Se você tira o Carrillo lá da frente e ele está mais recuado para poder fazer essa saída de bola, falta opção para ter um cara para poder tabelar com o Garro. É uma equipe que gosta muito desse jogo apoiado, né? Principalmente envolvendo o Rodrigo Garro. Ele é um cara que gosta muito de ter sempre ali companheiros próximos para essa tabela. Então acho que o Corinthians vai tentar muito esse tipo de jogada. O Cruzeiro precisa de corrigir, de defender esse tipo de situação, mas é um adversário que está num momento muito ruim. Acho que o Cruzeiro tem totais condições de aproveitar desse momento mais frágil do Corinthians para, quem sabe, somar pontos ali, mas entendendo também que tem qualidades individuais que podem dificultar esse confronto. Carrillo é bom de bola, hein, eu Pedro? acho que pode... Oi? Carrillo é bom de bola, hein? Mas você sabe que eu não achei que ele fez um bom jogo contra o São Paulo, até meio irreconhecível, assim. Não sei se você conseguiu ver esse jogo, Pedro, mas é um jogo bem abaixo dele, assim. Talvez até passe por isso, né, a partida tão ruim do Corinthians ali. Quem fizer esse exercício, assistir os últimos 3 jogos, tô fazendo esse recorte de 3 porque é o pós-parada, né, do Corinthians e do Cruzeiro, vai ver que o Cruzeiro tem muito mais soluções que o Corinthians hoje, táticas mesmo, né? É um time que vive melhor momento, é um time que está mais confiante. Então, se você tiver que, numa partida entre os dois, se você tiver que elencar favoritismo, não tem como fugir, é do Cruzeiro.
A questão é que o fator casa para o Corinthians é muito preponderante. É uma torcida que realmente faz a diferença jogando ali, e até do ponto de vista de não permitir que o time tenha certos tipos de atuações. Então, eu estou citando muito esse São Paulo 2, Corinthians 0, porque realmente foi uma partida bem abaixo do Corinthians, diante de um São Paulo que também não vive grande momento, mas que pareceu uma equipe até num estágio muito mais avançado do que talvez esteja, em função da partida bem ruim que o Corinthians fez. E foi um Corinthians que não conseguiu competir com o São Paulo, assim. Pareciam em rotações diferentes. Eu não acredito que o torcedor do Corinthians vai permitir que o seu time entre numa rotação abaixo nesse jogo, né? O torcedor do Corinthians até não se importa historicamente do time não ter posse de bola, jogar em transições, de ser uma vitória magrinha, assim, no esforço, em bom português, na famosa retranca. Esse tipo de coisa não incomoda o torcedor do Corinthians. Mas entrar numa rotação abaixo do adversário, morder menos que o adversário, é algo que incomoda bastante. E aí a ver qual vai ser o comportamento, porque a sensação que eu tive é que o São Paulo conseguiu fazer algo que o Cruzeiro faz muito bem, que é marcar as linhas de passe, sufocar a saída de bola do adversário, e que o Corinthians ofereceu, assim, nenhuma resistência. É como o Pedro falou, as deficiências do Corinthians vão ao encontro das nossas valências. Então, acho que o Cruzeiro tem boas condições de pontuar na Neoquímica Arena. Agora, é óbvio que jogar lá é sempre muito difícil e a equipe vai precisar. A gente tem que ponderar também a sequência, né? A ver se a gente vai poder contar com o time que a gente está imaginando, né? Que é 100% titular. Algumas peças foram poupadas, outras não. Mas é sempre um jogo que tem um tempero diferente por ser lá. Se fosse aqui no Mineirão, acho que até a gente não estaria ponderando tanto algumas outras questões. E aí também é o Cruzeiro ter maturidade, né? Porque acho que o momento que o Corinthians vive, você tem que ter capacidade de jogar pressão para o outro lado, porque quem precisa desesperadamente do resultado é o Corinthians. Tem o seu treinador balançando no cargo, tem uma situação muito chata ali com o Memphis, uma polêmica muito grande, e pelo que eu vi, ele vai para o jogo em algum momento. Até imaginei que talvez não fosse jogar, mas... Saiu no último jogo, né, Rafa? Ele saiu e foi embora. Foi substituído no intervalo e não ficou no banco, foi embora antes de todo mundo. Então, né, tem questões de pagamentos, premiações, né, que o Corinthians está em débito com ele. Então, assim, é uma situação bem complexa, e eu acho que o Cruzeiro tem que ter capacidade de jogar pressão para o lado de lá, né? E aí saber aproveitar disso, e esse time já mostrou que quando o adversário se desespera, ele consegue matar a partida. É isso que eu espero amanhã. O time do Corinthians, eu acho defensivamente fraco, muito frágil mesmo o time do Corinthians. Agora, você tem no time do Corinthians um Carrillo, que ele pode surpreender, um Rodrigo Garro, que na bola parada em qualidade de passe é absurdo, e tem o Memphis, cara, que é um cara que, em vitórias do Corinthians, quem decidiu, quem fez gol, quem criou jogadas foi ele. Agora, tem um jogador que eu tenho dúvida, que eu acho que o Dorival pode ser que mude. Não me assusta se o Thales Magno for titular no lugar do Romero. Eu não vou assustar se isso acontecer, não. Vem entrando bem, o Romero não tá tão bem, mas tem aquela mística, né? Que é o artilheiro da arena, faz um gol ou outro. Mas vamos ver. Agora, defensivamente, o Corinthians vai ter dificuldade demais para segurar esse ataque do Cruzeiro. Muita dificuldade, é uma defesa lenta e sem intensidade. E o Cruzeiro com um ataque muito avassalador. É ficar ligado em Carrillo, Rodrigo Garro e Memphis. É isso que o Cruzeiro tem que ficar atento nesses 3 jogadores aí. Um ponto que é legal, o Samuel estava falando aí do Carrillo, e ele, assim, ele é um cara que ele trocou de posição na carreira, né? Ele se reencontra aí. Quem faz até esse processo de mudança dele lá no Al Hilal, se eu não me engano, é o Ramon Dias, né? Para quem não acompanhava assim desde o começo, o Carrillo era ponta, né? Ele era um pontinha bem comum, assim, aquele pontinho operário, e ele passa a jogar como um meia mais aberto pelo lado ali, para poder ajudar, né? Ele faz ali uma coisa mais ou menos o Christian, né? Só que o Christian deixou de ser um volante aqui no Cruzeiro para ser esse meia mais aberto. E só esse ponto que a Rafa falou aí, do Carrillo ter feito um jogo ruim contra o São Paulo, eu também concordo. Não foi uma das partidas mais inspiradas do peruano.
e é um ponto para o Cruzeiro estar muito atento, né? Quando o Carrídio ele é bem marcado, quando o Bidon ele é bem marcado, meio que o Garro ele passa a ficar numa ilha, assim, ele não tem amigos, digamos assim, ele fica... a característica principal do Garro é ter sempre alguém próximo para ele, dele, para fazer esse jogo apoiado, para ele ter espaço para poder encontrar bons passes, boas articulações. Então, acho que está aí um caminho para o Cruzeiro também. Tentar tirar o jogo, tentar tirar linhas de passe do Bidon, tentar tirar linhas de passe do Carrídio, porque o José Martínez é um cara de muito mais imposição física, de ajudar na defesa do Corinthians, mas quando ele, por exemplo, tem que ser um responsável ali pela saída de bola, ele acaba sofrendo muito. Então, acho que dentro desse jogo de negociações que você acaba fazendo, né, quem eu deixo com mais espaço, quem eu deixo ter mais posse, acho que dentre os três ali do meio campo, falando dos três volantes, acho que o Cruzeiro pode acabar deixando essa bola muito mais com o José Martínez. E aí não é deixar também assim ele lá podendo carregar de uma área a outra, não. Mas é sabendo que ele não tem os mesmos recursos que o Carrídio tem, que o Garro tem, ou que o próprio Breno Bidon tem. Então acho que é um time que o Cruzeiro precisa de estar atento. A Rafa falou muito bem dessa característica histórica do Corinthians. Acho que o torcedor do Corinthians ele não está nem aí se o Garro vai fazer uma partida que ele não vai dar um chapéu, que ele não vai dar uma virada de 12, 15 metros, mas ele quer saber do Garro correndo, ele quer saber dos jogadores se dedicando, e isso o Cruzeiro vai ter que também equiparar, né? Assim como foi contra o Fluminense. Entrar, não deixar a desejar entrega, porque apesar do momento ruim do adversário, acho que isso o Corinthians não vai abrir mão, então competitividade não pode faltar do nosso lado também. O suspense é o Félix Torres, né? Não, depois você confere. É o Ranieri. É o Ranieri. É porque o Torres, eu vou falar sério, viu, cara? Eu queria ele titular, viu, Pedro? Eu tenho muito cuidado com isso, que às vezes o cara tá num mau momento, a gente fala que é o cara titular e ele faz o jogo da vida. Mas, de fato, o Félix Torres está muito longe de ser o Félix Torres no futebol mexicano. O Félix Torres já foi para a seleção equatoriana e no jogo contra o São Paulo ele jogou como lateral, né? Então, se é um cara que já reúne N dificuldades na sua função, que é de zagueiro, imagine ele estando jogando de lateral. Se ele jogar de lateral, por exemplo, contra o Cruzeiro, é um ponto que a gente pode explorar muito. Tentar forçar as dobras em cima dele. Acho que são coisas ali que o Cruzeiro pode apostar. Acho que o posicionamento defensivo do Cruzeiro, ofensivo, dentro da área, principalmente num jogo ali buscando o André Ramalho, que é um cara que tem muita dificuldade de lidar com esse 1 contra 1 defensivo. São vários caminhos, eu acho, para o Cruzeiro. E claro, né, e na parte do Cruzeiro ter que se resguardar, porque não tá também tudo... Não é um Corinthians que não tem nada a oferecer de risco. A gente lembra daquele jogo do Cruzeiro contra o Corinthians, o Memphis, né, lá na Neoquímica Arena, em que pese o Cruzeiro está com o time todo reserva e com a cabeça completamente voltada para uma final de Copa Sul-Americana, mas o talento está ali. O Gabriel lembrou de uma possibilidade. O Thales Magno tem características completamente diferentes do Romero, né, um cara muito mais do 1 contra 1, do drible, de tentar partir para cima, de menos imposição física do que o Romero, mas é um Corinthians com suas fragilidades que o Cruzeiro pode explorar. Todos os defensores do Corinthians estão sendo muito questionados individualmente. E aí talvez entre até um aspecto tático também, de encaixe. Assim, não sei se todos realmente estão vivendo um mau momento ou se é uma questão do trabalho dos treinadores, né, que o Corinthians teve nessa temporada. Mas é isso, eu não acredito assim num Corinthians que vai fazer lá tanta questão de ter a posse da bola, e aí o Cruzeiro talvez precise jogar mais com a posse, a ver como a equipe se comporta nesse contexto. E essa questão da rotação, porque assim, é curioso, mas desses jogos que o Corinthians fez depois da parada, a melhor partida foi a que perdeu para o Bragantino em casa, a nível de comportamento, e foi até uma derrota assim num pênalti que não existiu, né? Então o torcedor do Corinthians e o time, inclusive, questionam muito isso. Depois ele vence o Ceará, mas numa partida muito ruim, fora de casa, um gol ali, o famoso gol culposo, né? Não tem a intenção de fazer gol, mas a bola acabou entrando. E aí teve essa derrota muito dura no clássico para o São Paulo,
para quem não viu esse jogo, com 20 minutos do segundo tempo, a torcida do São Paulo tava gritando olé, assim, para você ver o nível de controle que o São Paulo tinha na partida. Então eu não sei se jogando em casa a gente vai ver um Corinthians tão, entre aspas, apático, igual a gente viu contra o Ceará e contra o São Paulo, assim, a nível de comportamento mesmo, porque eu não acho que o ambiente vai permitir. E aí o Cruzeiro, óbvio, isso aí não me preocupa mais. Eu acho que o Cruzeiro sempre entra numa rotação muito alta. A questão é que eu acho que a gente não vai ter as mesmas facilidades que o São Paulo teve, por exemplo, porque o Corinthians não competiu. E acho que isso não vai ser verdade amanhã. Aí é o Cruzeiro ter, como o Pedro falou, né, saber cuidar muito bem desses valores individuais do Corinthians, que se o time taticamente às vezes não tem tantas soluções, tecnicamente você tem ali 2, 3, potencialmente 4 peças que podem te entregar algo diferente, e aí é tomar muito cuidado com esses atletas.